senhores deputadas, hoje é uma data muito singular para o Parlamento brasileiro, porque nós estamos apreciando, em caráter terminativo aqui no plenário da Câmara, o projeto de lei que altera o nosso Código Processual Civil brasileiro, a regra processual brasileira no âmbito civil. E para falar de processo brasileiro, nós estamos também hoje no Supremo Tribunal Federal a presenciar um grande julgamento processual brasileiro no âmbito penal. E aqui está essa regra singular, senhores. Debatemos diuturnamente na comissão especial, e qual eu fui titular, juntamente com o deputado Fábio Tradi, que presidiu esta comissão, e como relator, o deputado Paulo Teixeira. Ouvimos vários segmentos da sociedade brasileira, ouvimos importantes autoridades processualistas brasileiros, de renome inclusive internacional, e ouvimos também aqueles que impulsionam o processo brasileiro, que são as partes, ou seja, privilegiando e ratificando a importância das partes quando leva suas demandas no judiciário brasileiro para haver uma composição jurisdicional. Prestigiamos o judiciário brasileiro, prestigiamos todos os atores da justiça brasileira, desde o exercício da advocacia, defensoria pública, aos advogados também das empresas estatais e bancos estatais. No artigo 2º ficou bem claro: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas nesta lei. Então, senhores, a espinha dorsal do nosso processo que nós queremos, do processo cidadão, do processo do povo, do processo do trabalhador, do processo da trabalhadora, do processo que aquele jovem estudante de direito ou recém-formado saindo da faculdade vai ver a justiça realizada num processo que seja célere e que a ordem cronológica processual de julgamento seja respeitada. Hoje nós vemos uma bagunça nesse judiciário brasileiro. Hoje nós vemos uma verdadeira baderna na justiça brasileira. Que processos passam à frente do outro de acordo com o acordo freguês ou com o interesse do freguês, ou quando muito com o interesse público e político que ronda este processo. Os interesses, às vezes, de grandes corporações estão à frente dos interesses nacionais e dos interesses do povo brasileiro. Falo agora de cadeira, de cátedra, porque aqui não terá ninguém dentro desse plenário ou fora do plenário da Câmara a me desmentir. Basta nós examinarmos a súmula dos tribunais de justiça brasileiros, em especial as súmulas dos superiores tribunais de justiça, em especial do STJ e do Supremo Tribunal Federal, a ver esse princípio constitucional e de direito ser desrespeitado diariamente na justiça brasileira. Será que nós estamos fazendo justiça, senhores? Será que nós estamos aqui a avalizar que no Brasil existe justiça, que a justiça é para todos, que a justiça vale para qualquer um neste país? Ora, na prática, essa prática não é verdadeira. Essa prática não é verdadeira. Basta examinarmos as decisões cronológicas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Justiça, da Justiça Comum dos Estados, dos Tribunais Regionais Federais. Então, senhores, esse nosso projeto de reforma do Código de Processo Civil vem pôr a termo
essa bagunça dentro do judiciário brasileiro quando se fala em processo judicial. Em processo judicial, que caminha rapidamente quando os interesses ultrapassam aos interesses nacionais e os interesses do povo brasileiro. Coloco aqui um exemplo bem categórico. Eu coloco aqui, bem categórico e bem verdadeiro. Ora, no processo brasileiro, existem várias condenações de pessoas importantes nessa república, de pessoas que acima de qualquer suspeita estão fora da espada, do fiel da balança da justiça brasileira. Coloco como exemplo aqui o condenado corrupto Daniel Valente Dantas e sua quadrilha, condenado a 10 anos de prisão, a 12 milhões de reais de multa e ao bloqueio aproximadamente quase 3 bilhões de dólares no ano de 2008. Patranha essa que remonta à década de 90. E aqui neste plenário, nós demos seguimento a um processo célere por exigência atual desta República, por exigência atual do povo brasileiro, que não compactua com corrupção, desvio de conduta ou desvio de verba pública. E tivemos a coragem, os 513 deputados, tivemos a coragem aqui de caçar um deputado federal do PMDB, Natan Donadão. Até colegas do PMDB votou pela cassação desse deputado. E depois, logo a seguir, num outro processo, que aí é processo, num outro processo do voto aberto, há unanimemente quase os 513 deputados a votar favoravelmente pelo voto aberto, como sinônimo, como um sintoma, como um sinal de nós não compactuarmos com a morosidade em qualquer processo que esteja tramitando aqui na Câmara dos Deputados. Nós damos exemplo ao povo brasileiro e nós damos exemplo ao judiciário brasileiro. Será que a recíproca é verdadeira? Será que essa recíproca é verdadeira? Será que o processo histórico que hoje dizem que é histórico? Olha, o processo do mensalão do PT é um processo histórico. Estamos punindo deputados, estamos punindo o maior operador, que é o Marco Valério. Não me engano, senhores, o maior operador do mensalão chama-se Daniel Dantas, que foi condenado no processo da Operação Satyagraha. E ninguém fala nada disso. Os operadores que dão a cobertura para essa patranha estão soltos aí, ainda impunemente dando as cartas na mesa. Ora, o antigo procurador-geral da República, Luiz Fernando, Antônio Fernando, o outro ex-procurador-geral da República, Aristides Junqueira, são prósperos advogados a advogar para ladrões da República, que são advogados do Daniel Dantas, que teve o seu pedido de arquivamento aceito pelo relator do inquérito 2474. Que justificativa? Cadê esse processo em andamento? Ora, o nosso Código de Processo Civil brasileiro tenta pelo menos a corrigir essa distorção processual no âmbito penal. E nós vamos aqui a dar prosseguimento à reforma do Código Penal brasileiro, do Código Penal brasileiro, do Código Comercial e de outros códigos, principalmente especial do Código Tributário brasileiro, do Código Tributário Nacional. Aqui houve grandes avanços na tramitação do Código de Processo Civil brasileiro. Grandes avanços. Esses avanços a conduzir um resultado que privilegiasse o jurisdicionado, que fosse a justiça brasileira e buscasse a proteção dos seus direitos. O jurisdicionado pobre, aceito indistintamente dentro do judiciário brasileiro, que a partir da promulgação desse código, a partir da aprovação desse código, terá direito igual na justiça brasileira,
seja o jurisdicionado pobre ou seja o jurisdicionado rico, porque hoje o Código de Processo Civil, que é de 74, apenas privilegia as grandes corporações e o jurisdicionado com muito dinheiro. O pobre fica à mercê das mazelas do judiciário brasileiro. E vou dizer mais, senhor relator Fábio Tradi, Vossa Excelência, com muita dignidade, com muita isenção, com muita sabedoria jurídica, advinda do seu passado como profissional, como advogado do Mato Grosso, e advinda também de ter nascido, Mato Grosso do Sul, de ter nascido em berço esplêndido do nosso saudoso deputado Fábio Tradi, que aqui nesta casa deu praticamente grandes contribuições ao processo legislativo e à reforma e atualização das leis brasileiras. Fábio Tradi, Vossa Excelência não está sozinho na aprovação desse Código Civil, do Código de Processo Civil. Vossa Excelência terá aqui uma maioria esmagadora que aprovará esse Código de Processo Civil brasileiro, que é o Código de Processo Civil brasileiro do pobre, do trabalhador, do humilde, daqueles injustiçados que buscam a justiça em prol de ver o seu direito reparado. Aqui neste código nós vamos ver a justiça realmente funcionar, porque aqui nós privilegiamos, deputado Nilmário, aqui nós privilegiamos a celeridade processual. Está aqui certo em todos os capítulos, inclusive da cooperação internacional, da assistência, dos auxiliares da justiça que antes tinham a sua atividade relegada a segundo plano. E agora não. Agora há uma reafirmação das suas responsabilidades. Está aqui, ó. São auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Está aqui incerto a atribuição e competência de cada um, dizendo o seguinte: quem leva esse piano do judiciário brasileiro são os serventuários de forma primária e são as partes que invocam o poder judiciário para ter o seu direito protegido. E mais, e denomeia bem a atividade jurisdicional, que no primeiro momento é inerte, denomeia bem a atividade dos membros do Ministério Público, dos membros da Defensoria Pública, dos advogados e das partes aqui contempladas nesse regramento compilatório e codificado. E vou dizer mais, senhores deputados, a mim cabe externar a minha felicidade e satisfação de ver que nós vamos ter sentenças cumpridas, ainda que em caráter provisório, que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Quer dizer, aquela morosidade que nós teríamos, de que aqueles credores que nunca receberiam nada do judiciário brasileiro, ou seja, não teria os seus direitos recompostos, o Código vai exigir aqui a uma sentença, um cumprimento provisório. A justiça brasileira, de acordo com esse Código de Processo Civil brasileiro, aqui hoje apreciado e aprovado na Câmara dos Deputados, não vai privilegiar a morosidade, não vai privilegiar o uso desses bandidos que usam e se alinham também aos bandidos de toga para poder se cobrir das suas obrigações no judiciário brasileiro. Que tem muitos e muitos aí que usa a justiça brasileira para se proteger dos seus desmandos, das suas falcatruas. Ao invés de prestar conta da justiça brasileira, fica rindo do judiciário e rindo do brasileiro e rindo do povo brasileiro que sustenta a justiça desse país. É essa justiça, é esse povo brasileiro que sustenta essa justiça brasileira que nós temos que prestar contas. E é por isso que nós estamos fazendo essa prestação de contas, reformando o Código de Processo Civil brasileiro em sua
totalidade e privilegiando a celeridade, a cronologia dos julgamentos e que se faça a justiça no Brasil. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado. Palavra, deputado.